E a gente segue junto com você que nos acompanha pela internet, falando inclusive sobre essa questão que a Carla levantou, dos preparativos, digamos assim, para uma eventual prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um grupo de parlamentares esteve no presídio da Papuda, em Brasília, e a Letícia Casado conversou com a senadora Damares Alves. Ela falou o seguinte, está aqui na coluna da Letícia: se o ex-presidente Jair Bolsonaro for enviado ao complexo penitenciário da Papuda, pode morrer devido às suas condições de saúde. E aí abre aspas, se ele tiver que comer aquela comida, ele morre, fecha aspas, afirmou Damares. A senadora é presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado e ontem fez essa visita técnica ao complexo da Papuda. A gente sabe que a condição de saúde de Jair Bolsonaro é uma condição delicada por conta da facada e das seguidas cirurgias pelas quais ele passou, mas a comida, Dani, dos presídios é a comida para todo mundo que está preso lá, né? Mauro, você sabe que não é a primeira vez que levantam essa questão. A Damares não foi exatamente, digamos, uma inovadora, né, ao trazer esse assunto. E aí voltou a viralizar um meme, não sei se você viu, Mauro, do ministro Alexandre de Moraes, quando ele era ministro do Ministério da Justiça, em que ele faz uma visita, e salvo engano é a Papuda mesmo, que é o presídio do Distrito Federal, e come a marmita da Papuda, ele próprio. Então, voltou a viralizar esse trecho, né? Essa agenda, quando o ministro da Justiça, do Alexandre de Moraes, comendo a marmita da Papuda. Era uma marmita feita de arroz, feijão, tinha uma carne ali, uma farofa e um macarrão. Então, não é a primeira vez que trazem esse assunto. O presidente da República, como ex-presidente da República, o Bolsonaro já tem direito a uma série de... não são regalias, né? Mas ele tem direito a uma sala de Estado maior. Essa sala de Estado maior pode estar equipada com uma pequena geladeira, né? Para que ele possa manter as coisas. Tem direito a um regime de visitação mais elástico. Também, né? As pessoas podem levar comida para ele, etc. e tal. A grande questão aí nesse momento, e é engraçado como o discurso foi refluindo à medida que os bolsonaristas perceberam que atacar não funcionaria, né? Porque depois, primeiro era a sanção de visto, depois a Lei Magnitsky, o julgamento seguiu como vem seguindo, e hoje tivemos até uma absolvição. Se você precisar voltar para o ar, me avisa, querido, que aí eu paro de falar que não quero te atrapalhar. Momento. Vamos voltar exatamente nesse momento para dar de novo as boas-vindas para você que nos acompanha pela TV a cabo. A gente está conversando um pouquinho sobre a questão que a Carla estava levantando agora há pouco, sobre a eventual prisão em regime fechado do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Daniela Lima está lembrando para a gente que, como ex-presidente, ele tem algumas, não são regalias, mas ele tem alguns direitos. Como o presidente Lula, na época que foi preso, também teve. Ele ficou numa sala separada, na sede da Polícia Federal em Curitiba. Então, o presidente Jair Bolsonaro talvez não fique numa cela como qualquer um preso comum, né, Dani? Era isso que você estava explicando para a gente, né? Perfeito, ela não é na verdade, ele não ficará em uma cela com presos comuns, não. Se for mesmo, né, não tiver o regime de prisão domiciliar, no qual ele já está hoje, né, por conta dos ataques, inclusive a coação no curso do processo feitos pelo Eduardo lá dos Estados Unidos, ele obrigatoriamente, por ser ex-presidente da República, está definido, ele tem direito de uma sala de Estado Maior. Não é uma cela, é exatamente isso que o Mauro estava explicando. Vamos pensar na prisão do Lula, na Polícia Federal, na carceragem da Polícia Federal de Curitiba. Ele tinha uma sala, né, onde era vigiado 24 horas por dia, você não pode entrar com o celular lá dentro, fica, né, o celular sempre do lado de fora. Todas essas regras de segurança de presídio se aplicam, mas ele tinha uma cama, ele tinha uma mesa, ele tinha uma pequena geladeira, ele tinha direito a uma pequena televisão, só de TV aberta,
né? Não tinha internet, mas enfim, o banheiro é um banheiro só para ele, então é como se fosse uma espécie de suíte, né? Você não precisa ir usar o banheiro de outros, né, integrantes. Foi a mesma coisa, por exemplo, com o ex-presidente Michel Temer, também ficou numa sala de Estado-Maior no Rio, aqui em São Paulo, quando preso. O ex-governador Pezão ficou numa sala de Estado-Maior, porque foi preso durante o exercício do mandato, no Rio de Janeiro. Então, vai haver, né? Tem esse direito já garantido, já estabelecido, aconteceu a mesma coisa, mas o que eu estava dizendo, Mauro, antes da gente voltar aqui para a nossa transmissão para toda a nossa audiência, a internet e a TV, é que os bolsonaristas já perceberam que atacar o Supremo, né, depois da Magnitsky, depois dos vistos, etc., dos xingamentos, das ameaças, inclusive que obrigam os ministros a entrarem dentro do Supremo hoje, cercados por polícia, né, o policiamento está muito reforçado. Antes de julgamento relacionado à trama golpista, tem varredura antibomba, tem cachorro também especializado em busca de explosivos que faz ali toda uma inspeção, porque o clima realmente, esse julgamento de hoje em especial, concluído com unanimidade, e uma absolvição que eu considero importante, eu queria 30 segundinhos no final para arrematar, delineava ali um plano de assassinato, né? 3 planos de assassinato. Um para o ministro Alexandre de Moraes, que seria violento, tinha arma de cano curto, cano longo e armamento pesado, tinha previsão de uso de explosivo, de confronto com a equipe de segurança do ministro, que é a mais vasta entre os integrantes do Supremo Tribunal Federal, e até eventuais baixas entre os chamados quides pretos, né? Havia também um plano de envenenamento do Lula e também a morte do vice Geraldo Alckmin. Então, não é exatamente uma brincadeira. A absolvição do Estevão Teófilo tira um pouco o argumento, porque ele não era qualquer figura nesse plano. Ele era a figura que seria acionado para tomar o comando do Exército, usando o Batalhão de Operações Terrestres, subvertendo, inclusive, a ordem, a hierarquia dentro do Exército, para a tomada do poder. Por quê? Porque o então general comandante do Exército, Freire Gomes, se recusou, não uma, mas 2 vezes, a aderir a qualquer tipo de intentona golpista. E aí os ministros entenderam que, apesar das menções a ele, não havia ali prova, batom na cueca, de que ele próprio se envolveu e se empenhou na tentativa ou na arquitetura do golpe. Os outros falam muito dele, ele é muito mencionado o tempo inteiro, mas ele próprio, apesar de ter sido chamado de uma reunião, não tem ali um registro dele próprio dizendo: tô dentro, vambora, vou botar minha tropa na rua. Essa absolvição mostra aí que, bom, é possível, nesse núcleo que era o mais violento, os juízes olharam e tomaram uma decisão com base nas provas. Onde faltou prova, absolveu. 2 militares tiveram crimes reduzidos, também com base na análise das provas. Quem mesmo se embrenhou na arquitetura desse plano violento, inclusive, aí teve a pena completa. A gente ainda vai acompanhar qual vai ser a dosimetria. Isso deve ficar para a próxima semana, Mauro. Olha, já tem aqui no UOL a gente já tem aí penas de 17, 18 até 20, eu não vi, 20 então. anos. Já então fechou tudo hoje. Fechou tudo hoje.